Muito bem, aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões, e nós sabemos que Deus nos tem chamado nesse ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, para que nós possamos desenvolver a vida de oração, a vida de adoração, a vida de comunhão com o Senhor, uma vida em santidade, para preparar a vinda do Senhor, preparando a igreja, preparando nossas vidas, preparando o nosso país, preparando as nações da terra para este dia glorioso, quando o Senhor há de voltar. E dentro do Ministério Gideões, nós temos preparado livros para ajudarem você nesta caminhada, nesta jornada. E queremos apresentar hoje mais um dos nossos livros, é o livro Dia a Dia, Meditações para uma Vida com Deus. Este livro tem sido uma bênção. Ele tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você fazer a sua devocional, o seu culto, o seu momento a sós com Deus, ou então o seu momento em família. Então, te aconselhamos a adquiri-lo através do nosso site, gideões24h.com. Na loja virtual você pode adquiri-lo. Na Seara tem. E queremos que você realmente possa investir na sua vida com Deus, em família e a sua vida pessoal. Nós oramos para que haja santificação no seu lar, na sua igreja, na sua vida. Bem, e lendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo um pouquinho mais do Senhor. E nós vamos tendo a revelação dele e vamos ver como que este livro de Salmos tão maravilhoso termina com seu último salmo, Salmo 150, falando sobre a adoração de toda a criação. Vamos ler? Abra sua Bíblia no último salmo da Bíblia, no Salmo 150. E vamos ler este salmo. Diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver aqui, no comecinho do Salmo, esta pequenina palavra, aleluia. Halel, Yah. Ou seja, Halel é louvai. Vamos louvar, é louvor. Yah ou Jah, um dos nomes de Deus, uma abreviatura de Javé ou Jeová, Jah, Deus. Louvai ao Senhor. Aleluia. Uma palavra transliterada. E nós temos aleluia em todas as línguas. Se você vai aos Estados Unidos, vai à Europa, vai à África, vai à Oceania, vai à Ásia, qualquer nação por onde você for e encontrar cristãos, eles vão cantar aleluia na sua língua, da mesma forma que você no Brasil. Aleluia. Louvai ao Senhor. É uma chamada a uma demonstração de adoração ao Senhor. É uma convocação para louvarmos ao Senhor. E nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Louvamos a Deus pelos seus atos poderosos. E então essa chamada para adoração, aleluia, tanto no começo quanto no final deste salmo, nos vão mostrar, nos vão levar ao que Deus fez. E vão nos levar a convocar também toda a natureza para, em festa, louvar ao Senhor. O louvor, a adoração, nos levam a atitudes de festa, de alegria, de gozo, nos levam a realmente salmodiar e alegrar na presença do Senhor. Então, o salmista diz, louvai ao Senhor no seu santuário. O santuário de Deus aqui no Antigo Testamento era lá em Jerusalém. Lá o Senhor era adorado,
Lá o Senhor era louvado, lá o nome do Senhor era invocado. Mas, no Novo Testamento, Jesus, quando partiu o pão ali na Páscoa e instituiu a ceia, dizendo: este pão é o meu corpo que será partido por amor de vós. Quando Jesus instituiu a ceia, quando ele partiu o pão e ele disse: olha, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Jesus veio trazer algo tremendamente novo e maravilhoso através da sua morte no Calvário. Ele veio fazer de todos nós, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações, ele veio fazer de nós um só povo, uma só família, um só rebanho, servindo, amando e sendo pastoreados por Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, os cristãos do mundo inteiro, nós temos um só Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver agora que o santuário de Deus não é mais apenas lá em Jerusalém, não é o templo ali para onde as pessoas vão, mas o santuário de Deus é agora o nosso corpo. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala: não sabeis que sois o templo do Senhor e que o Espírito Santo habita em vós. Por isso, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no seu interior, louvai a Deus por onde você for, onde você estiver. Louvai a Deus, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Firmamento, o céu, esse primeiro céu que é a estratosfera da Terra, onde estão as nuvens, o segundo céu que nós vemos com as estrelas, com as galáxias, com o Sol, a Lua. E quando nós vemos essa imensidão que chegamos a pensar que seja infinito, tão grande que é, louvai ao Senhor no firmamento, obra do seu poder. Sim, somente Deus, um Deus tão grande e perfeito, poderia ter feito esse firmamento tão maravilhoso, poderia ter feito algo tão grande, tão esplendoroso. Louvai-o, louvai-o no seu santuário, louvai-o no firmamento. Um dia, eu e você estaremos louvando ao Senhor, não neste primeiro e segundo céus, mas no terceiro céu, quando nós estaremos na sala do trono, quando contemplaremos o Senhor face a face, quando veremos tal qual Ele é, quando seremos transformados, tendo um corpo glorioso, um corpo maravilhoso, cumprindo todo o propósito de Deus, quando poderemos adorá-lo, não só em espírito e em verdade, mas quando poderemos adorá-lo e vê-lo tal qual Ele é. Ah, que dia glorioso! Eu penso que você também deve sonhar com este dia. Sonhar com o dia em que veremos o Senhor face a face, quando estaremos com Ele para sempre. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Sim, o louvor é por aquilo que Deus faz. Quais são os seus poderosos feitos? Tudo. Toda a vida aqui na Terra depende totalmente de Deus. Toda a nossa vida realmente está ligada e dependente de Deus. Sem o ar para respirar, nós morremos. Sem a água para tomar constantemente, morremos. Sem o alimento para comer, alimentos balanceados que têm vitaminas, que têm proteínas, os aminoácidos, sem esses alimentos, morremos. Precisamos de Deus. É Ele quem dá toda a nossa suficiência. Este Deus maravilhoso, este Deus que nos ama, que me ama, que te ama, este Deus fiel, este Deus que está exaltado acima de todas as coisas. Louvamos o seu nome, bendizemos o seu nome, adoramos o seu nome. Por isso a palavra diz: louvai-o por seus
poderosos feitos. Deus não é apenas poderoso, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, e Jesus disse isso: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Quando contemplamos quem é Deus, o tamanho do nosso Deus, nós ficamos assim maravilhados com o nosso Deus. Por exemplo, se você imaginar numa folha de papel em branco, uma folha, ou pegue uma cartolina, um papel cartão branco, imagina aquele papel, aquela folha sendo Deus. E aí você vai imaginar um triangulinho lá naquela folha, um pequeno triângulo de 1 centímetro de largura. Um triangulinho, a pontinha daquela cartolina, naquele triangulinho. Em Deus cabem todas as coisas que Ele criou. Tudo que Deus criou naquele triangulinho. Olha que tudo que Ele criou é grande demais. A terra, os homens, os anjos, o universo, as estrelas, esse universo que nos parece tão grande que quase para nós seria infinito, cabe ali naquele triangulinho de 1 centímetro de lado. E você olha para Deus, tão maior, imensamente maior do que tudo que Ele criou. Então nós podemos compreender que ainda estamos engatinhando no conhecimento de Deus. Deus não nos diz, conheça-te a ti mesmo. Não, porque o nosso coração é enganoso. Deus não nos diz, conheça o teu inimigo, que o nosso inimigo já foi julgado, já foi condenado. Ele está só esperando o tempo de ser lançado no lago de fogo. Mas a palavra de Deus nos diz, conheçamos Deus e prossigamos em conhecê-lo. Conhecer Deus é um mergulhar. Nós vamos conhecendo Deus à medida que gastamos tempo com Ele, à medida que nós ouvimos a Sua voz, cantamos, louvamos, lemos a palavra, nós vamos conhecendo Deus. Conheçamos Deus na Sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Que trombeta é esta? Muito possivelmente o chofar. O chofar é um instrumento musical judaico, sim, que tem uma linda história. O chofar pode ser de chifre de carneiro, pequeno, ele pode ser aquele longo que tem aquele som tão bonito de um chifre de antílope, um dos animais da fauna em Israel. Até hoje, antílopes estão por ali nos desertos da Judéia. E o chofar, ele tem essa história de ser este instrumento que clama pela volta do Messias, pela vinda do Messias. A história do chofar é que quando Abraão foi sacrificar Isaque, e quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho sobre o altar, ele ouviu o anjo do Senhor bradando, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E Abraão então se volta e vê atrás dele um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o solta, ele tira seu filho Isaque do altar, coloca o carneiro sobre o altar. E aquele chifre daquele carneiro vai ser o primeiro chofar. Isso é dito pela tradição, pelas histórias deles. Vai ser o primeiro chofar que vai ser tocado. Tocado como um grito, uma chamada, como uma grande pergunta que ecoa em todo o Antigo Testamento. A pergunta de Isaque ao seu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Esta pergunta é respondida no Novo Testamento por João Batista. Ela ecoa em todo o Antigo Testamento, na história de Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Daniel, Jeremias, Moisés, em todas as histórias do Antigo Testamento. Ela vem ecoando, onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro?
E João Batista responde, apontando para Jesus. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então louvai o Senhor com som de trombeta. Não a trombeta de prata, não a trombeta de metal, mas a trombeta de chifre de carneiro ou de antílope, o chofar. Louvai-o com o chofar, anunciando que em breve o Senhor virá, anunciando que o Cordeiro de Deus veio ao mundo, deu a sua vida, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, ascendeu-se à destra, assentou-se à destra da majestade do Senhor. Louvai-o com chofar, louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Ah, o saltério e a harpa, instrumentos de corda para louvar o Senhor. E tão lindo. Eles dizem que o piano é uma harpa deitada. A harpa, que som maravilhoso ecoa da harpa. Que som tão suave, que som tão divino. E nós vamos ver a harpa sendo falada aqui na terra e nos céus. No livro do Apocalipse, ali estão presentes harpas. Harpas de ouro, harpas tocadas nos céus pelos anjos, pelos seres celestiais, com cânticos tão especiais de adoração ao Senhor. Então o salmista aqui diz, louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai com instrumentos de corda. E Deus nos deu também nossas cordas vocais. Deus nos deu a voz para podermos cantar a capela, para podermos proclamar a magnificência do Senhor, sua majestade, sua glória, para podermos anunciar quem é o nosso Deus. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. O verso 4 diz, louvai-o com adufes e com danças. Ah, tocar instrumentos de sopro, com flautas, instrumentos de corda, com dança. Sim, quando nós vamos ouvindo a música, ela parece que penetra dentro de nós. O corpo humano, ele foi feito de tal forma que ele recebe as ondas sonoras. Ele absorve as ondas sonoras. A música, ela nos toca. A música nos fala. A música mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso espírito. E aqui o salmista está dizendo, louvai ao Senhor, com todos os instrumentos de corda e os instrumentos de sopro. E louvai com dança. A dança vai trazer exatamente essa expressão corporal na adoração. Levantar os braços, prostrar-se, deitar no chão, ajoelhar, colocar a boca no pó, a testa no chão. Nós temos atitudes de adoração, expressão corporal. Os instrumentos musicais de sopro, de corda, de percussão. Há algum tempo o instrumento de percussão não estava na igreja. Somente um órgão, somente instrumentos de corda. E então a dança veio. A dança entrou. Que linda é a dança hebraica. Aquela dança que parece uma brincadeira de criança. Uma dança suave, pueril, infantil, de adoração. Louvai-o com danças. Não sei se você dança, não sei se você faz coreografia de adoração, mas é maravilhoso quando nós deixamos o nosso corpo falar a Deus que nós o amamos. A Escritura então está dizendo, louvai o Senhor. Louvai-o com símbolos sonoros. Que são símbolos sonoros? Aqueles pratos, tanto os pratos lá na bateria, quanto o bater um prato no outro, aquele barulho tão alto, tão agudo, aquele barulho que custa a apagar. Louvai-o com símbolos sonoros, tanto com a suavidade dos instrumentos de corda, tanto com a beleza dos instrumentos de sopro, tanto com a imponência, a força dos instrumentos de percussão e dos símbolos sonoros, símbolos retumbantes. E diz aqui,
todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, desde as plantas, aos animais, aos peixes, às aves, e aos seres que respiram, seres microscópicos, todos louvem ao Senhor. Já foi estudado que a nossa respiração, a inspiração e a expiração, nós estamos pronunciando o nome de Deus. Este nome impronunciável, JHVH, porque este H ele é aspirado. E ao inspirar e expirar, no som do ar que entra e sai da nossa boca, fala de Deus, do nome de Deus. Nós podemos expressar Deus e falar o seu nome através da nossa respiração. Por isso é que diz, todo ser que respira, grandes e pequenos, microscópicos ou gigantescos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em outra tradução já traz uma afirmação, louva ao Senhor. Todo ser que respira. Somos levados a reconhecer Deus. Somos levados a proclamar a sua majestade, a sua glória, quem Ele é. Somos levados a nos unir a toda a criação, a todos os seres vivos e a proclamar glórias ao nome do Senhor. Um irmão nosso, americano, ele juntou alguns sons, os sons que são emitidos pelas baleias, os sons emitidos pela luz das estrelas, porque a luz emite som. Os sons emitidos pela alguns tipos diferentes de estrelas e as baleias. E ele pegou aqueles ritmos, colocou em frequências um pouquinho diferentes e ele pôde fazer uma orquestra com aquele cântico, quão grande é o meu Deus. Outra vez, vou cantar, quero repetir, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quando cantamos a grandeza de Deus, quando proclamamos a sua majestade, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, nós experimentamos esse clima tão gostoso dos céus. Você quer o céu na terra? Cante, louve, adore. Você quer ter um lar de paz? Cante, louve, adore. Tenha louvor na sua casa, tenha adoração dentro da sua casa. Cante, louve e adore. Vamos louvar o Senhor? Vamos orar? Eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, lava o meu interior. Dá-me um novo coração, Senhor. Um coração puro, um coração limpo, um coração de adorador. Eu me entrego a Ti para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade todos os dias em que eu viver. Eu me entrego a Ti para ser uma bênção em Tuas mãos. Ajuda-me, recebe-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar não somente cada pessoa que Te recebe agora, mas aqueles que estão enfermos, aqueles que estão oprimidos pelo inimigo. A cada um contempla e envia a Tua bênção, a Tua paz, o Teu amor, envia a Tua doce presença em cada lar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.